Oi, tudo bem, pessoal? Neste vídeo eu vou responder ao vídeo do Glossonauta, que eu achei muito interessante, em que ele falou sobre qual é a melhor maneira de aprender novos idiomas. E ele teve uma dica principal no vídeo, que é que você tem que falar sozinho muito no idioma que você está aprendendo. E eu discordo do que ele diz. Eu gosto muito dele. Ele tem muito conhecimento dos idiomas, muito mais do que eu. E eu assisto quase todos os vídeos dele. E eu também aprendi muito com isso. Ele também fala muitos idiomas muito bem. Então eu acho que as dicas dele sim são muito valiosas. Mas eu não gostei da dica principal do vídeo, que é que você tem que falar sozinho muito no idioma que você aprende. E neste vídeo eu vou explicar por quê. Melhor ainda, eu vou responder usando a dica, porque agora eu estou falando português, que é a língua que eu estou aprendendo, e eu estou falando sozinho. E eu normalmente não faço isso. Eu acho que tem muitas maneiras em que eu posso usar melhor meu tempo para aprender o idioma. Primeiro, eu quero falar sobre algo com que eu concordo do vídeo do Glossonauta, e eu concordo completamente com as dificuldades que o Glossonauta descreve quando você aprende um idioma. Você provavelmente vai encontrar uma gramática completamente diferente do que você já sabe. Você vai ter novas estruturas linguísticas e você tem que automatizar tudo isso. E também concordo que ao falar sozinho o idioma que você está aprendendo, você pode descobrir quais são as coisas que você ainda não sabe. E depois pode pesquisar essas coisas e aprender assim. Mas o momento em que você para de falar é o momento em que você começa a aprender. Então você já tem que começar a fazer outras coisas do que falar sozinho para que seja uma maneira eficaz de aprender. E ainda assim, essa forma de aprender, assim, pesquisando as regras gramaticais, tentando lembrar essas regras, repetindo em voz alta para tentar lembrar, isso não é a melhor maneira de realmente aprender isso. Tem muitas pesquisas que mostram que o que realmente faz a diferença é passar muito tempo escutando, especialmente lendo e escutando. Tem um cara que é o Stephen Krashen, tem feito muitas pesquisas sobre isso. Ele já passa quase toda a sua vida pesquisando as melhores maneiras para aprender idiomas. E ele também concluiu que você precisa de comprehensible input. Quer dizer que você tem que escutar e ler muito do nível que você mais ou menos entende para aprender o idioma. Pode ser até um pouco mais difícil do que você entende, mas isso é como você vai adquirir o idioma, não só aprender, você vai adquirir. Ele até recomenda não começar a falar antes de ter pelo menos um nível intermediário. E eu acho que o Glossonauta mesmo passa mais tempo escutando e lendo porque ele fala muito bem os idiomas. E eu sei que é só o primeiro vídeo dele sobre este assunto e que provavelmente ele vai enfatizar mais a importância de ler e escutar no futuro. Mas a ideia é que você tem que passar muito tempo falando sozinho. Eu não sei se isso realmente é a melhor maneira para você usar o seu tempo para aprender um idioma. Vou te dar um exemplo que mostra a importância de ler e escutar sobre a importância de falar. Imagina que tem duas pessoas que estão aprendendo inglês e essas duas pessoas já têm um nível básico, eles já sabem como mais ou menos funciona o idioma, eles sabem como sobreviver num restaurante, numa loja. Só coisas muito básicas. Eles não falam bem. Eles não sabem falar bem. E depois de chegar ao esse nível básico, uma dessas pessoas vai passar 2 anos só falando inglês por 1 hora todos os dias, falando sozinho. Ele não vai falar com nenhum falante nativo, ele vai
falar todos os dias sozinho por 1 hora. Ele também não escuta nenhuma palavra em inglês. Ele não vai ler nada em inglês. Ele só vai tentar falar o inglês 1 hora por dia. E assim ele vai tentar melhorar o seu inglês. A outra pessoa não vai falar nenhuma palavra em inglês. Ele vai passar esses 2 anos escutando e lendo também 1 hora por dia, todos os dias. Ainda melhor, ele vai ler e escutar ao mesmo tempo. Por exemplo, com filmes no Netflix, com as legendas e também o áudio em inglês. Então ele vai ler e escutar ao mesmo tempo. Depois dos 2 anos, quem você acha que vai falar melhor o inglês? A segunda pessoa. A segunda pessoa vai falar melhor. É engraçado porque ele não passou nem 1 segundo falando inglês. E a outra pessoa estava falando todos os dias. Ele estava falando sozinho, mas ele estava falando. Ele vai falar pior do que a pessoa que não falava nada. E por quê? Porque essa pessoa que estava falando, o único inglês que ele estava escutando foi o inglês incorreto que ele teve. Ele se acostumou com esse inglês ruim. A outra pessoa estava escutando falantes nativos. Então ele automatizou a pronúncia e a gramática correta, porque isso foi o único que ele escutou todos os dias. Ele estava escutando novas palavras todos os dias. Ele até sabe escrever bem as palavras, porque ele viu todas as palavras que ele escutou. E você vai automatizar as dificuldades do idioma assim, escutando falantes nativos. O que eu acho que sim é bom do falar sozinho, depois de escutar e ler muito, é que falar sozinho pode te mostrar o que você já alcançou. Aqui eu concordo com o Glossonauta. Isso sim tem uma função. E você pode escutar como você fala bem, também, como você fala melhor do que você esperava. Porque isso são coisas que você aprendeu escutando e lendo. E depois você pode ver um bom resultado. Isso pode te dar muita motivação para seguir aprendendo. Isso também é muito importante, ter a motivação para seguir aprendendo. Isso é uma coisa boa de falar sozinho, porque você pode ver como você melhorou. Falar sozinho e poder falar sozinho, isso é o resultado de todo o esforço que você fez. Não é uma causa para chegar lá. Espero que você achou interessante o vídeo. Eu gostaria muito de ver a resposta do Glossonauta. E sim, pode deixar nos comentários o que você achou. Tchau, até mais.